A Bíblia em Mateus capítulo 6. Eu quero conversar um pouco sobre sermos guiados por Deus. Guiados por Deus, Mateus 6:10, ali no meio da oração que Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Eu quero já adiantar que hoje nós vamos refletir na palavra de Deus de uma forma um pouco diferente. Nós não vamos pegar um texto, não vai ser uma ministração textual, não vamos dissecar aquela ministração. Hoje nós vamos passear na palavra de Deus sobre algumas orientações bíblicas para que nós possamos ser guiados por Deus. Então, talvez vai exigir um pouco mais da sua atenção, da sua concentração. Quero pedir também ao pessoal que está na mídia ficar bem rápido no gatilho, para conforme nós formos aqui citando aqui as referências bíblicas que vão nos orientar como sermos guiados por Deus, nós possamos então aqui ler essa referência citada e podemos então extrair os princípios que vão nos guiar nessa vida com Deus, tá bom? Mateus 6:10, nessa oração de Jesus, fala: venha teu reino, seja feita tua vontade na terra como no céu. Amém? Que o Espírito Santo de Deus venha trazer revelação a cada um, iluminação no entendimento, clareza, que venha com uma palavra rema o seu coração, sendo aplicada às realidades da sua vida, que possamos crescer e sermos guiados por Deus. Ser guiado por Deus é uma opção que todo ser humano tem. Primeira coisa que a gente precisa entender aqui: nós podemos viver uma vida guiados por Deus ou não. Nós podemos viver uma vida de acordo com a nossa própria perspectiva, com as nossas tentativas, ou crescermos em sermos guiados pelo Espírito Santo. E extraindo aqui da oração de Jesus: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, que é a oração que fazemos para Deus, que Jesus nos ensinou, parte dela, nós entendemos o seguinte: vamos pegar a ideia de que uma vida guiada por Deus é uma vida de orações respondidas. Como assim? Porque uma pessoa que vive uma vida guiada por Deus é uma pessoa que tem conexão com Deus. A oração não é uma coisa somente que é feita quando se tem uma necessidade, quando se quer alguma coisa, não. A oração é uma conversa, uma comunicação, é uma vida de relacionamento com Deus, é diferente. Uma pessoa que não anda guiada por Deus, ela está vivendo a sua própria vida, então vai tentando encaixar Deus, pede a Deus alguma orientação, alguma revelação, em algum momento específico, para atingir um desejo, um objetivo que tem naquele exato momento. Agora, viver guiado por Deus é diferente. Significa nós vivemos essa vida de conexão plena com o Senhor, aonde nós oramos a Deus, clamando para que o reino dele, a vontade dele, os planos dele, que já estão reservados no céu, venham à terra, venham nas nossas vidas, venham através das nossas vidas. Então vamos aqui passear por algumas orientações bíblicas para vivermos uma vida guiada por Deus dentro dessa perspectiva, de vivermos uma vida de orações respondidas, uma vida de conexão, onde não há nada que impeça, não há nada que bloqueie o nosso falar a Deus e o nosso ouvir de Deus. Que nada bloqueie Deus ouvir de nós ou Deus agir sobre ou através de nós. Amém? Ok? Então vamos ver o primeiro ponto. São 7 pontos aqui que eu vou procurar ser bem objetivo, bem enxuto, tá? Primeiro ponto, para nós vivermos uma vida guiada por Deus, nós precisamos ajustar a nossa motivação. Eu vou pedir para você trabalhar comigo, vou pedir para você então dizer: ajustar minhas motivações. Ok. As nossas orações, gente, elas revelam as nossas motivações. Você sabia disso? Enquanto eu vou falando, você vai analisando como têm sido as suas orações. Para começar, a frequência das orações. A gente ora quando? Quando a gente precisa, ou isso faz parte de um relacionamento com Deus? Creio que a grande maioria das pessoas vive uma vida que ora quando precisa, né, de alguma coisa, de uma intervenção divina ou de realizar um desejo. Mas oração é muito mais do que isso. A vida guiada por Deus
É uma vida de conexão, de oração, de conversar com Deus, de crescer no discernimento de ouvi-lo falar. Oração não é só nós falarmos para Deus. Oração é estar aberto a essa comunicação de mão dupla com Deus. Então, as nossas orações vão revelar as nossas motivações. Nós precisamos ajustar nossas motivações para que essa comunicação com Deus se torne ampla, limpa. Quer ver umas coisas? Tiago 4, versículo 2. Tiago 4, 2 em diante diz assim: vocês cobiçam e nada têm, matam, sentem inveja, mas nada podem obter, vivem a lutar e fazer guerras. Nada têm porque não pedem. Pedem e não recebem porque pedem mal para esbanjarem em seus prazeres, motivações equivocadas que bloqueiam a nossa oração, que acabam impedindo-nos de viver uma vida guiada por Deus. Então, se Tiago aqui está falando que é uma forma de pedir mal, então é uma forma de pedir bem. E essa forma é ajustando a nossa motivação, porque a motivação errada do pedir mal ou é não pedir, ou é pedir errado para esbanjar nos nossos prazeres. Então, é diferente de viver uma vida guiada por Deus. Vamos ver Mateus 6,33, que eu creio que a maioria já conhece, quando Jesus, então, vai mostrando, vai falando sobre nós. Não nos preocuparmos com coisa alguma, o que comer, beber, vestir, porque, olha os lírios do campo, as aves do céu, Deus supre suas necessidades. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como os lírios do campo. E aí, Jesus, então, conclui o raciocínio: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Motivação errada bloqueia o mover de Deus. Diga, motivação errada bloqueia o mover de Deus. Nós precisamos buscar mais a presença de Deus, não aquilo que Ele pode dar. A motivação errada está em nós orarmos ou vivemos uma vida de oração fundamentada naquilo que nós desejamos de Deus. E Deus é tão bom, maravilhoso, que Ele responde às nossas orações. Mas uma vida plenamente guiada por Deus está fundamentada em nós crescermos em viver uma vida ajustando a motivação do nosso coração, na qual a nossa principal oração está em desejar a sua presença. Então, as nossas orações vão demonstrar as nossas motivações, porque se eu não oro, eu não dependo de Deus, então eu não estou vivendo uma vida guiada por Deus. Se eu oro pouco, a mesma coisa. E se quando eu oro muito, mas oro mais pedindo aquilo que Ele pode dar, apresentando os meus problemas, mais do que o desejo da sua presença, a motivação ainda precisa ser ajustada. Precisa haver um ajuste na minha motivação em eu desejar mais a sua presença, porque é tudo que eu quero, é tudo que eu preciso, como acabamos de cantar. Até o meu coração, eu preciso da tua presença mais do que tudo. Estava aqui orando, falando no momento do louvor, meu Deus, eu preciso de ti, Senhor. É tanta coisa que acontece, né? E a gente sabe que é na presença dele que nós estamos seguros. Tendo a presença dele, a gente não precisa mais de nada. Eu não sei se você consegue chegar nesse ponto de falar para Deus: Senhor, tu não precisa mais me abençoar, não. Eu tenho a tua presença, eu tenho tudo. Se isso sai realmente de uma forma genuína do teu coração. Então ajuste a motivação do teu coração. Não inclua Deus na sua vida para resolver os seus problemas. Deixe Ele ser o Senhor da sua vida, amém? Então é algo para nós refletirmos e ajustarmos a nossa motivação. Segundo ponto, Segundo ponto é guardar o coração para vivermos uma vida guiada por Deus. Em Provérbios 4:23, nós vemos o seguinte: sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida.
Mas o nosso coração passa por aflições. Nosso coração passa por preocupações. Nosso coração passa por dúvidas. Nós muitas vezes somos impacientes, ou nos precipitamos, ou até duvidamos. Isso bloqueia o agir de Deus. Quando nós nos deixamos, de alguma forma, dominar por esses sentimentos negativos, nós bloqueamos o agir de Deus, o mover de Deus. Aí eu quero também ler com você Filipenses 4:4 em diante. Abre aí. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se, que a moderação de vocês seja conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não fiquem... repete aí, não fiquem... Tá comigo? Não fiquem preocupados. Fala aí, toda preocupação vai embora em nome de Jesus. Passa longe. Amém? Em nome de Jesus. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Eita, tem uma chave aí. Eu estou lá preocupado, eu estou aflito, eu vou diante de Deus porque eu dependo dele, não vou só porque eu preciso, e vou lá, Senhor, está aqui, toda essa situação e tal. Mas o foco da tua oração não é aquela oração falando com ele, torcendo para Deus agir e dar certo. Não, é uma oração na certeza de que ele é presente, ele está ali, ele é fiel e que ele está agindo, e você já dá graças a ele pela resposta já recebida, crescendo em nível de fé. Quando nós oramos dessa forma e vamos crescendo nessa prática, nós vamos guardando o nosso coração. E a fé vai se tornando cada vez mais incandescente. Nós vamos nos tornando mais fortes. Essa é uma prática que nos leva a guardar o coração. Nós precisamos sempre entregar o nosso coração a Deus em oração, nessa conexão com Ele, na certeza de que Ele está agindo. Deus tem os seus processos, gente. Deus tem a forma dele de fazer. Muitas vezes nós estamos preocupados e aflitos porque a coisa não está acontecendo do nosso jeito, sim ou não? E aí a gente se sente no mato sem cachorro. Meu, será? Mas nós devemos confiar. Guarda o teu coração, porque Deus é Deus poderoso, Ele é sobre tudo, sobre todos. Ele te guarda. Ele está agindo mesmo quando nós não vemos, quando não parece que Ele está agindo. Mantenha um coração grato. Ative a alegria do Senhor. Rejeite a dúvida. A dúvida produz medo. A dúvida produz incredulidade. A dúvida impede as promessas de Deus. Bloqueia. Tiago 1:5 em diante. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Essa aqui, gente, esse versículo aqui é um que eu me aproprio muitas vezes. Muitas vezes. Porque Deus falou, se você pedir sabedoria, eu vou dar livremente, liberalmente. Então eu peço. Eu não sei quantas vezes você pede sabedoria a Deus. Esse aqui eu pego aqui, ó. O Senhor falou, então o Senhor vai fazer. Preciso de sabedoria, Senhor. Vai passar por essa fase aqui, esse tufão, esse problema. Resolver essas questões. Peça, porém, com fé. Versículo 6. Em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor coisa alguma, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Então, gente, a dúvida, a indecisão, a inconstância, ela não ativa o agir de Deus. Mas se nós orarmos com fé, sem duvidar, crescermos nessa prática, ainda que tudo pareça o contrário, aí Deus age. E você tem a oportunidade de ser guiado por Deus nos seus próximos passos. Terceiro ponto. Arrependa-se do pecado. Nota aí quem está anotando.
Arrependa-se do pecado. Quando nós quebramos princípios da palavra de Deus, isso produz esfriamento, produz também distanciamento e quebra o agir de Deus na nossa vida. Eu vejo muito cristão fazendo isso. Quebrando princípios sem perceber que está quebrando princípio ou não quer enxergar. E aí o que acontece? Deus para de agir. Não tem como Deus agir. É porque Deus não quer agir? Não, Deus quer te guiar. Mas, vamos ler então o que diz a palavra. Isaías 59:1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. E o seu ouvido não está surdo para não poder ouvir. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. E os pecados que vocês cometem o levam a esconder o seu rosto de vocês para não ouvir os seus pedidos. Então aqui está claro que pecado e presença de Deus não fecha, não bate. São dois polos diferentes. Não tem como coabitar pecado com presença de Deus. Então os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Então nós precisamos então fazer uso da palavra de Deus, como diz lá em 1 João 1:9. Como é que resolve esse negócio então? 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo. Diga, fiel e justo. Para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então nós precisamos ter uma postura inclinada para estarmos atentos a observarmos talvez pequenas situações que revelam um pecado, nos arrepender desses pecados, confessar isso diante de Deus, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar deles. E aí o caminho abre. E às vezes as pessoas pecam com palavras, pecam com pensamentos, está tudo certo. Só que aí fez separação entre ela e Deus. Quando você vê alguma coisa que não devia ver, quando mexe alguma coisa que não devia mexer, quando você faz alguma coisa que não devia fazer, ou não faz alguma coisa que devia fazer, ou não fala alguma coisa que devia falar, e aí você quebra princípio, e aí então vem o bloqueio espiritual, e aí você não consegue ser guiado por Deus, porque existe um bloqueio e não tem como, não tem passagem, não tem como ele ouvir, porque ele quer, mas as iniquidades fazem separação entre nós e Deus. Tiago 4,17 diz que todo aquele que sabe o que deve fazer o bem e não faz, está pecando. Tem coisa que a gente sabe que deve fazer. O bem que devemos fazer, a gente não faz. E a gente também está pecando. O pecado faz separação entre nós e Deus. E é por isso que grande parte dos cristãos tem dificuldade de viver uma vida guiada por Deus. Porque tem pecados pequenos, pecados de costume, e aí então isso vai causando bloqueio e fica difícil ter uma vida guiada por Deus. Mas nessa noite o Senhor está nos dizendo para ficarmos atentos, para que o Espírito Santo venha, traga discernimento, clareza, revelação, convencimento do pecado, da justiça e do juízo, para que possamos então fazer a coisa certa como a palavra de Deus diz, não ficar escondendo debaixo do tapete, não ficar dando desculpa, não ficar enrolando, não ficar... Não dá. Vamos nos arrepender, confessar os pecados, se arrepender e está tudo certo. Estou errado, Senhor, me purifica, me sara, porque eu sou todo errado mesmo e eu quero a tua presença. Daí chega a presença de Deus. Ele vem, quebra o efeito do pecado, porque, na verdade, o que quebra o bloqueio entre você e Deus é a tua confissão. E aí, o efeito do pecado é ele que vem, porque ele vem, perdoa os pecados e nos purifica de toda a iniquidade, toda a maldade. Então, esse agir de Deus, para nós sermos guiados por Deus, vem através dessa postura de arrependimento. Isso a gente precisa ter isso aceso todo dia, gente. Todo dia. Sabe que às vezes a gente vai acumulando pecado. Pecado é igual um tijolinho. A gente vai acumulando esses tijolinhos. A gente não se arrepende, não faz o que a Bíblia diz, não chuta eles para longe através da confissão. E vai ficando difícil. Às vezes as pessoas estão cansadas, estão enfraquecidas, estão se distanciando da comunhão. Está difícil de ouvir a Deus porque tem tijolos de pecado acumulados.
Então essa é uma oportunidade. Deus está nos lembrando aqui sobre isso nessa noite, para que nós possamos ser guiados por Ele. Amém? Então não vamos esconder nada, não. Vamos apresentar diante de Deus. Quarto ponto para nós sermos guiados por Deus. Não pare de avançar. Fala para a pessoa do teu lado aí. Não para. Continua. Persista. Fala assim, ó. Seja teimoso no bom sentido. Ih, vai ter marido e esposa aí querendo falar não. Não pare de avançar. Ei. Olha só. Mateus 7,7 diz assim: peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Deus tem o jeito dele de nos aperfeiçoar. Deus tem o tempo dele para executar as suas obras. Deus tem a forma dele fazer e nós precisamos apenas perseverar para alcançar. Jesus acabou de nos ensinar. Peçam e será dado. Só que o problema é que muitas vezes a gente pede e a coisa não vem no tempo que a gente está esperando. As nossas expectativas nos quebram. Porque nós tentamos dar tempo para Deus ou um jeito, a arte vai acontecer desse jeito, mas Deus vai fazer de outro. O que nós devemos é pedir e ter a certeza que vai ser dado. Devemos buscar intensamente. Muita gente para no caminho porque pede e não vê acontecendo e aí então não busca mais. Então nós devemos mudar isso, não parar, continuar buscando e ainda que a coisa ainda não aconteça, nós devemos bater na porta. E a porta será aberta para vocês. Isso fala de insistência, de perseverança. E aí eu lembro lá de Lucas 18:7, quando Jesus fala daquela viúva que perturbou a cabeça daquele juiz que não era de Deus. E de tanto ela pedir, o juiz falou, de tanto essa mulher, essa viúva, perturbar a minha cabeça, então eu vou dar o que ela está querendo. Aí Jesus fala assim, usando essa ilustração, nos ensina, será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. E Jesus está nos dizendo, não pare de orar, continue orando, continue buscando, continue pedindo, continue insistindo. Avance nas etapas. São etapas aqui que estamos aprendendo. Avance em cada etapa, continue. Passe pelos processos de Deus na sua vida. Ainda que as coisas não estejam de forma que você gostaria que estivesse. Ainda que pareça estar demorando, mas Jesus aqui traz, para mim é como uma promessa. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Lucas 18:7. Embora pareça demorado em defendê-los, Deus vem, Deus age, Deus vem ao favor dos seus filhos. Só que muitas vezes é num tempo diferente. Se aquela viúva não insistisse, não perseverasse, ela não iria alcançar. Se ela parasse no meio do caminho, de tanto pedir e a coisa não acontece, então já desisti, já era, não alcança. Só alcança quem vai até o final, até receber aquilo que pediu, até alcançar, achar aquilo que está buscando, até a porta ser aberta. Então, continua batendo em oração, continua batendo em postura correta, continua batendo em ajustar teu coração, continua batendo em guardar teu coração, continue batendo em ajustar sua motivação, para que a porta seja aberta no tempo oportuno e que Deus se manifeste com a intervenção poderosa dele, abrindo a porta que é certa, porque muitas vezes nós queremos bater na porta que não é aquela certa. E Deus quer abrir a porta certa para você. Diga, eu recebo. Amém. Quinto ponto. Remova interferências. Fala para a pessoa do teu lado aí, remova a interferência. Fala lá. Meu Deus. Tem uma passagem lá em 1 Reis 19, ali a partir do versículo 12, a partir não, eu vou ler só o do 12 em diante, mas o que vem antes do 12 ali é o seguinte, Elias, olha só, ele passa por um momento maravilhoso lá, cheio da unção de Deus, vai lá, confronta os profetas de Baal e tal, e acontece o sobrenatural, aqui eu não vou entrar no assunto, creio que a grande parte já conhece a história, mas ele, depois que ele vence, tem aquele momento maravilhoso de poder de Deus, de unção e tal. Aí ele fica sabendo que a Jezabel, a mulher do Acabe, né? Ela ameaça ele, vou te pegar, vou acabar contigo. É aquele cara que experimentou o sobrenatural. Ele vai, se esconde, vai lá pra caverna, vai lá pro monte, se esconde, tava com medo. Meu Deus, ó vida, ó azar e tal.
Alguns dizem até que estava apresentando sinais de depressão. E aí, ele está lá, nessa caverna, clamando a Deus, reclamando com Deus, na verdade. E aí vem um vento forte, mas Deus não estava no vento forte. E aí o 12 ali de 1 Reis 19. Depois do terremoto, veio um fogo. Então foi o vento forte, foi o terremoto, foi o fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Diga, um suave sussurro. Vai pegando a ideia aí. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e disse-lhe: o que você está fazendo aqui, Elias? O que a gente quer extrair aqui dessa parte da história? Deus não estava no terremoto, Deus não estava no fogo, Deus não estava no vento forte, Deus estava na calmaria de um suave sussurro. Então, muitas vezes nós estamos no olho do furacão, nós estamos passando as situações, estamos no meio de um terremoto, estamos no meio de situações complicadas, a nossa alma fica aflita, e já ouvimos que devemos guardar o nosso coração, que devemos ajustar nossa motivação, que devemos continuar avançando, mas precisamos remover as interferências, porque tem muito barulho ao nosso redor. Nós precisamos ir para um lugar de calmaria, num lugar onde possamos ouvir a Deus para sermos guiados por Ele. E hoje nós estamos vivendo uma era de interferências. É entretenimento que puxa a nossa atenção. É o tempo todo, as pessoas não conseguem mais parar para ouvir a Deus. É todo o tempo botando coisa para ouvir alguma coisa. É o YouTube, é o Instagram, é Facebook. Isso tem o seu momento, mas o problema é que se faz muito em ouvir essas coisas, o entretenimento se abre o ouvido para tantas coisas e vem tanto fogo, tanto terremoto, tanto barulho, e não se tem o discernimento, a possibilidade, não se abre a uma condição de silêncio e tempo de intimidade para ouvir a Deus. Então nós precisamos entrar no lugar de silêncio, entrar no lugar de intimidade com Deus, para que possamos ouvir a Deus, então sermos guiados por Ele na próxima etapa da nossa vida. Eu lembro de Jesus quando falou de Marta e Maria, que também a maioria conhece a história. Jesus falou que Maria escolheu a melhor parte, que estava ali aos pés do Mestre. Marta estava fazendo para Jesus. E a melhor parte, Jesus não está anulando a Marta de fazer. O fazer para Jesus é bom também, só que a melhor parte é estar com Ele. Ouvir dele, crescer em intimidade, se render aos seus pés, para que possamos ouvi-lo. 1 Coríntios 15, 33, diz assim: não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. As companhias também são catalisadoras de bloqueio de Deus. Mas companhias nos influenciam. Então eu te aconselho a selecionar suas amizades, para que você seja guiado por Deus. Porque tem um monte de amizade que é interferência na comunicação com Deus. Fique ligado, se a palavra de Deus mostra as más conversações ou as más companhias corrompem os bons costumes, nós devemos selecionar muito bem, porque nós somos pessoas do céu e não da terra. Nós queremos que venha o reino de Deus à nossa vida e não vem de qualquer jeito. Então essa é a quinta orientação. Remova as interferências. Vamos para a penúltima. Mantenha-se na luz. Eu vou pedir para você, então, trabalhar comigo, bota a mão aí no ombro da pessoa do teu lado e fala assim, ó, que venha a luz de Deus na sua vida. Amém. Vai lá, dá uma bagunçada aí, balança um pouquinho para acordar. Alguns vão se aproveitar agora. Que legal, né? Mantenha-se na luz. Glória a Deus. Gente, vamos ler um princípio aqui. Eu sei que quem aqui já passou pelo módulo de crescimento espiritual andando na luz, levanta a mão. É uma boa parte, boa parte. Mas, olha, gente, a gente mergulha nisso aqui. Mas vamos ler 1 João 1,6 em diante. Vamos lá. 1 João 1,6 diz assim: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Agora vamos entender o que é luz e o que é trevas. Se andarmos na luz, como Ele está na luz, se andarmos na luz, como Ele está na luz, nós fazemos o quê?
temos comunhão uns com os outros. Consequência. O significa que o que vem agora, a partir de agora, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado, vem da questão anterior, de mantermos comunhão uns com os outros. Então, repita-se comigo. Viver em comunhão abre o caminho para a purificação na minha vida. Já parou para perceber que a maioria dos problemas nas igrejas tem a ver com decepção e descontentamento? Não é à toa. Porque se o inimigo vai lá e coloca situações entre as pessoas de descontentamento, de dúvida, de problemas entre as pessoas, ele faz com que as pessoas entrem em trevas. Quanto maior a maturidade relacional, quanto mais nós crescemos em habilidade de lidar com as pessoas diferentes ou com aquelas situações que nós não gostamos no outro, nós vamos crescendo em luz de Deus. Porque esse é o coração de Deus. Imagina, Deus sabia que a gente ia trair, que a gente ia rejeitar Ele. Jesus, né? Jesus sabia que a gente ia fazer isso tudo e a gente continua fazendo. Quantas vezes você já rejeitou Jesus? Quem sabe essa semana nem pensou nele. Ele queria falar contigo e você estava nem aí. A gente faz isso. Mas Ele nos ama assim mesmo. E é esse coração que a gente precisa ter. Mas os relacionamentos, eles vão mostrando quem é aprovado. Eu estou lembrando lá de 1 Coríntios 11. Quando fala ali da ceia. Antes da ceia, Paulo fala, e importa que haja divergências entre vocês. Para que, eu vou falar com as minhas palavras, para que venha à tona aqueles que são aprovados. Aí ele fala da ceia, da comunhão. Então, as divergências, elas revelam a nossa maturidade. E se nós crescermos em comunhão uns com os outros, em meio aos problemas, às decepções, os descontentamentos, nós crescemos na presença de Deus, crescemos na luz de Deus. E a luz ilumina o caminho, e somos guiados por Ele. Então, quanto mais você crescer em perdão, quanto mais você crescer em ser mais compassivo com os defeitos dos outros, quanto mais você crescer em relevar certas posturas inconvenientes de outras pessoas, quanto mais você crescer nessa postura, mais você vai ser cheio da luz de Deus e, consequentemente, mais facilmente andará guiado por Ele. Porque Deus é amor. Eu vou dar sequência aqui, versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos enganamos. E a verdade não está em nós. Agora, de novo, gente. Se confessarmos os nossos pecados, tem gente que não confessa. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. De novo, né? Se dissermos que não cometemos pecado, fazemos dele um mentiroso e a sua palavra não está em nós. As pessoas têm problemas, não agem de acordo com a palavra, elas não vão lá e não resolvem com a outra pessoa. Enfim, isso a gente aprende lá no módulo Andando na Luz. E o último ponto. Alinhe a sua vida. Esse ponto aqui talvez mereça outros cultos para nós mergulharmos aqui. Eu creio que em algum momento vai acontecer. Alinhe a sua vida. Eu vou primeiro recapitular, aproveitar que eu estou com tempo. Primeiro ponto, ajuste a sua motivação. Segundo ponto, guarde o seu coração. Terceiro ponto, arrependa-se do pecado. Tira todo bloqueio. Quarto, não pare de avançar. 5, remova interferências. 6, mantenha-se na luz. Não se afaste da comunhão. Tenha a comunhão como o campo de aprendizado do coração de Deus em você. E o último ponto, alinhe a sua vida. Vamos ler João 14:13. 14:13 em diante diz assim: e tudo que vocês pedirem... Meu Deus, gente, tem um segredaço aqui que eu estou mergulhando, eu estou em meu nome. Tudo que vocês pedirem é em meu nome. Gente, tem um segredo aqui que eu estou ainda mergulhando, eu estou degustando, já preguei isso algumas vezes, algumas partes, mas eu te estimulo
a mergulhar. A gente já leu tantas vezes João 15, né? Que eu acho que várias pessoas têm de cor aí, João 15. Meu Deus, o pastor só fala em João 15. Esse é o ano de dar frutos, amém? Passamos meio ano, falta mais meio ano para crescer em fruto. Quem recebe, diga eu recebo. Aleluia! E aí Jesus vem de novo, vem antes de João 15, está no João 14. Tudo que vocês pedirem em meu nome, isso farei. Jesus, ensina pra gente que quer viver em teu nome, Jesus. A fim de que o Pai seja glorificado no Filho, tem um propósito. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. Jesus confirma esse princípio pelo menos mais 3 vezes. Está lá em João 16, está em João 15, 7, está em João 15, 16, está em João 16, 24. 1 João 5, vamos fechar com esse versículo. 1 João 5, 14, diz assim, tomara que você esteja anotando, vai lá e medita nessas palavras durante a semana. Se não está anotando, entra no YouTube no meio dessa semana para pegar essa palavra, anota tudo, vai lá e medita nisso para você ter uma vida cada vez mais guiada por Deus. Peça a Deus revelações lá no seu momento de intimidade, de silêncio com Ele. 1 João 5,14 diz assim, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Lembra que a vida guiada por Deus é uma vida de orações respondidas? Se nós pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Existe outro segredo aqui. Segundo a sua vontade. Coração conectado. Pessoa que anda buscando silêncio, a intimidade, removendo as interferências, guardando o coração, andando na luz, ajustando a motivação, não indo só para orar, para ter alguma coisa que precisa, mas buscar a sua presença, vai encaixando o coração, vai conhecendo a Deus, né, que é a vida eterna, João 17,3. A vida eterna é essa, que conheçam a Deus, ao Pai, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem Ele enviou. Você vai crescendo nisso, teu coração vai se ajustando ao coração dele, você vai conhecendo a Deus, e aí a tua oração vai saindo diferente. Você vai orando segundo a vontade dele. Na verdade, em conexão com Deus, nós vamos liberando palavras que já estão dentro do relacionamento. Quando nós liberamos a palavra na terra, o céu age, porque está dentro do coração do Pai. Mas vamos avançar aqui. Segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhes temos feito. E aqui eu vejo o seguinte, essa palavra de João 14, João 15, João 16, e aqui de 1 João, é uma palavra para os discípulos. E nós já vimos isso em domingos anteriores. Palavra para discípulo, quem é seguidor de Jesus. Seguidores buscam uma vida de intimidade com Ele, são seguidores, são pessoas que andam com Ele. Verdadeiros cristãos são discípulos. Verdadeiros cristãos, pessoas que conhecem realmente a Jesus e crescem no coração dele, são representantes dele aqui na terra. Você pode repetir comigo? Discípulos de Jesus são representantes dele aqui na terra. Nós vivemos uma vida representando ele. Por isso que é em meu nome. Se você orar, se você pedir em nome dele, isto é, representando ele, não tem nada que impeça e a resposta vem. É como nós passarmos uma procuração. Você já passou uma procuração para alguém? A pessoa, quando tem uma procuração sua, ela responde em teu nome. Ela recebeu poderes para fazer o que está escrito ali naquela procuração, em teu lugar. E nós, como discípulos de Jesus, passamos a ter uma condição de vivermos em nome dele aqui na terra. Esse é o objetivo. Que nós, como filhos de Deus, vivamos aqui representando Jesus, representando o Pai, representando o reino dos céus. Por isso nós precisamos aprender a viver como o reino do céu. Príncipes, princesas de Deus aqui na terra. Trazemos para a prática. Discípulos de Jesus não têm mais vida.
A tua vida não te pertence mais. Quando nós dizemos ou dissermos que Jesus é o nosso Senhor, Ele é o dono. E aí aquela oração que Jesus nos ensinou começa a fazer mais sentido. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. Porque nós somos participantes desse reino. Nós somos do reino do rei. O rei é nosso rei. Se ele é meu rei, eu sou seu súdito. E eu vivo para ele. Então meu trabalho já não é mais meu. Então a minha empresa já não é mais minha. As habilidades que Deus me deu não são mais minhas. Eu entrego para ele e falo, Senhor, faz o que o Senhor quiser. Ele nos dá algumas habilidades e a gente começa a se dar bem com algumas delas e a gente acha que é aquilo ali que a gente vai fazer o resto da vida, que nem aconteceu comigo. Só que tudo mudou. Ele deu várias habilidades aí lá no esporte, né? Como todo mundo aí creio que já sabe. Aí depois, quando a minha vida tomou outro rumo, eu fiquei pensando, puxa vida, né? Por que me deu tanta habilidade ali no esporte e aí minha vida tomou outro rumo? Anos depois, daí ele respondeu. Eu fiquei muito tempo sem saber. Gente, a gente não precisa entender as coisas para poder viver os planos de Deus, amém? Recebe aí? Recebe aí. E aí, fiquei muito tempo sem entender. Poxa, mas pensei que era nessa área, porque era diferenciado essa habilidade, essa condição. Poxa, eu fazia parte na ponta aí no Brasil e de repente virou tudo no nada. Mas anos depois, aí eu entendi. Tinha um propósito sublime, muito maior, que tá aqui, ó. Tô aqui vivendo vida eterna com vocês, sendo filho de Deus, podendo ter o privilégio de transmitir a vocês isso aqui. Olha só que privilégio, né? Muito melhor do que qualquer outra coisa que tá fazendo até. Tudo aquilo me treinou para esse momento agora e que situações que eu vivo durante essa jornada. Para criar uma casca grossa, para poder lidar com as emoções, lidar com as frustrações, lidar com os benefícios, mas com o rumo certo. Alinhar a nossa vida, o nosso coração, como representante de Deus aqui na Terra, nos leva a caminhar pelas veredas de Deus. A questão é, você quer viver como representante de Jesus em seu nome ou você quer que Deus venha realizar alguns problemas? Você entrega mais para Ele. Mergulha nele. Vai de cabeça. Sem saber o que tem no fundo. Tá entendendo? Às vezes algumas pessoas ficam se travando, se prendendo. Prende não, se joga. É bom demais. Fica com medo da comunhão, não. Se joga. Ah, mas as pessoas, isso e aquilo, é igual você. Meu Deus. Quando a gente não enxerga o que tá mal em nós, é porque a gente tá muito orgulhoso. Quanto mais a gente enxerga, a gente pede perdão para Deus, se arrepende do pecado, e quando o outro peca contra a gente perdoa, porque o Senhor nos perdoou. É bondoso demais, te perdoa todo dia. Misericórdia se ele não fizesse isso. Guarda o coração, seleciona as amizades, cuida dos olhos, dos ouvidos, que você está vendo, está ouvindo. Separa para Deus, se consagra a Deus, busca a sua palavra, vai orar mais. Aprenda a orar em gratidão, não fica só pedindo, vai lá e glorifica a Deus. Você consegue ficar um minuto só agradecendo a Deus, dizendo quem Ele é? Faz esse teste aí, quanto tempo você consegue? Gente, um dia eu fiz isso, eu fiquei apavorado comigo. Eu cronometrei, comecei a orar para dizer, faz isso aí. Sugestão pastoral. Aciona o cronômetro e começa a orar só declarando a beleza de Deus, os atributos de Deus, quem Ele é para você e tal. E ver quanto tempo você consegue ter palavras para orar isso. Olha, eu acho que vai ser muito menor o tempo do que o tempo que você usaria para pedir, para ele resolver os seus problemas, abrir o caminho para os teus sonhos e tudo mais. A gente vai lá em direção ao ponto 1, né? Então, gente, alinhar a nossa vida. Quanto mais intimidade com ele, mais alinhamento de coração. Quanto mais intimidade com ele, os sonhos de Deus vão ser revelados. Fica tranquilo, não se preocupa não.
Tua alma está aflita? Guarda o coração, se entrega para Ele, canta essa música agora no final, se joga, se lança, manda embora toda preocupação, de verdade, Deus é contigo, amém? Mas se arrependa do seu pecado, quebra os bloqueios. Se você não está enxergando nenhum pecado, a situação pode estar mais feia do que parece. Então, eu te aconselho a você falar para o Senhor, Senhor, me confronta, me corrige. Se você for mais corajoso ainda, você pode falar assim, Deus, me quebra todo. Me faz um vaso novo. Lembra aquele louvor antigo, como é que é? Do vaso novo. Quebra a minha vida e faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Você está disposto a fazer essa oração? Gente, essa é a oração mais linda que tem. Só que Deus vem e quebra. E você passa pelo processo de dores. Ah, dor ninguém quer sentir. Mas a gente passa dores na vida, eu tenho a opção de escolher as dores que eu vou passar. Isso é um segredo. Nós temos a oportunidade de escolher as dores que nós vamos passar. Ou as dores do mundo, ou as dores na mão de Deus. As dores do mundo me quebram. As dores na mão de Deus me fazem novo. E me levam a ser guiado por Deus. Então, ajuste a sua motivação, guarde o coração, se arrependa dos seus pecados, não pare de avançar, continue. Remova as interferências, mantenha-se na luz, busque a comunhão, alinhe a sua vida em nome de Jesus. Amém?